Olá pessoal, tudo bem? Então, o tema do nosso vídeo parte da escolha que vocês fizeram na enquete, né? Eu deixei aberto para vocês durante essa semana, compartilhando aqui, sobre qual seria o tema que vocês gostariam de ver. São dois temas que estão engatilhados, que já há um certo tempo eles aparecem, né? Em algum momento, em postagens que eu faço, comentários ou referências, né? Então, se o Zico teria ganhado uma bola de ouro se pudesse concorrer, ou se os times brasileiros não davam bola para a Libertadores no passado. Tanto uma quanto outra perguntas, na verdade, eu já fiz em momentos anteriores do canal sobre a Libertadores, há 5 anos atrás, mais ou menos. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, mas a qualidade dele, a qualidade da imagem, sobretudo, ficou muito ruim. O jeito que foi filmado, também a máquina que eu utilizei. Então eu vou deletá-lo de qualquer maneira e, naturalmente, incrementar, trazer mais detalhes, mais informações importantes sobre isso. E o do Zico fez parte daquelas várias perguntas, né? Perguntas curtas com respostas mais curtas também, né? Várias perguntas juntas. E eu perguntei lá, né, sobre isso. Uma das perguntas era essa, se o Zico teria ganhado uma bola de ouro. Eu dei uma resposta bem sucinta, mas hoje eu vou dar uma elaborada mais no argumento, né? Porque, novamente, isso veio a ser comentado no canal, tenho visto outras interações a respeito disso. Então, esse é o nosso tema de hoje. O Zico teria ganhado uma bola de ouro se pudesse concorrer? Remontando aqui, falando de algumas coisas que nós já dissemos no canal, alguns vídeos que vão aparecer recomendados para vocês também, né? Temos dois vídeos especiais, um sobre o Pelé e outro sobre o Maradona, falando sobre a carreira deles e quando ou quantas vezes eles teriam vencido a bola de ouro, né? Do Pelé, partindo da escolha da própria France Football, que disse que ele teria vencido 7 vezes, se pudesse concorrer da mesma maneira hoje, e o Maradona. A própria France Football colocou duas bolas de ouro para ele, né? Nas duas Copas, justamente, 86 e 90. Ele foi considerado ali, né, pelo editorial como venceria essas duas. Eu fiz vídeos, então, analisando se aquelas sete são realmente as sete que o Pelé venceria, ou quantas o Pelé venceria, e Maradona idem, né? É unanimidade, e aí não há questionamento nenhum, que todos os dois, Pelé e Maradona, são os maiores, disparadamente maiores nomes do futebol, de uma maneira geral, até dá para dizer isso ainda, mas certamente são os maiores nomes que não puderam concorrer à Bola de Ouro, né? Não é que eles não venceram, não é que eles deveriam ter vencido no ano tal e a premiação foi para outro, mas eles não concorriam. Basicamente, até 1994, a Bola de Ouro chamava-se European Footballer of the Year, ou seja, jogador europeu do ano, né, naturalizado ou nascido na Europa. Era o critério, a regra. E todos os dois já ganharam a bola de ouro honorária. Maradona em 95 pela própria France Football, em cerimônia, quando no ano de 95 ela abriu a possibilidade para jogadores não europeus, desde que atuassem na Europa, vencessem a bola de ouro. E a primeiríssima coisa que eles fizeram foi dizer que o Diego Maradona teria ganhado algumas vezes e entregaram para ele uma bola de ouro honorária. E para o Pelé isso foi feito também 19 anos mais tarde, quando ainda naquele período em que foi dado em conjunto, né, o prêmio da FIFA com a bola de ouro entre 2010 e 2015, assim foi feito. E na cerimônia do ano de 2014, aquela em que o Cristiano Ronaldo emitiu o seu famoso sim, e vinha ano que vem para apanhar o Messi, né, para se igualar ao Messi, o Pelé que entregou a bola de ouro para ele e também recebeu uma bola de ouro honorária lá. Então, isso é fato inconteste, que são os dois que não concorreram, que mais mereciam ter vencido e teriam vencido certamente. Outros nomes que não venceram a bola de ouro, mas que concorreram, apareceram num vídeo nosso aqui chamado Que outros jogadores, ou que jogadores mereciam ter vencido a bola de ouro, né? Então, ali nós falamos de Puskás, de Thierry Henry, dos espanhóis Xavi, Iniesta, de Paulo Maldini, entre outros tantos. Caras que acabaram não dando sorte, vamos dizer assim,
Tem também um vídeo sobre a bola de ouro mais injusta da história, né? Quando o Jimmy Johnston não deveria ter vencido e não venceu. Então, isso é uma segunda questão, né? Jogadores que eram elegíveis, que participaram do concurso, digamos assim, receberam votos, mas que não ficaram em primeiro lugar. Então, tem alguns que são bem contestáveis, naturalmente, né? Mas desses que são contestáveis, quais que nunca venceram e mereciam ter vencido? Provavelmente, na minha opinião, do futebol mais antigo, o Puskás certamente deveria ter vencido, e o Henry dos jogadores mais recentes é o que mais deveria ter vencido dentre os que não venceram, né? Além de outros tantos que poderiam e mereciam tê-lo vencido. Mas aí vem a questão que os jogadores que não podiam concorrer e que acabaram não vencendo porque não concorreram, né? Pelé e Maradona se destacam. Mas um terceiro nome provavelmente é o nome de maior destaque nesse sentido. Ainda que o Garrincha, né, provavelmente ele fosse um vencedor natural em 62, devido à Copa do Mundo, e eu até mesmo questiono isso, porque eu entendo que o Pelé merecia ter vencido, mas a questão é que, ainda que se considere que o Garrincha teria vencido certamente, o Maradona teria vencido certamente por 86, o Romário em 94 e o próprio Mário Kempes em 78, né? A France Football também coloca todos esses vencedores por conta dos anos de Copa. Eles não são, tirando o Maradona, né? Eles não são jogadores tão vistosos e tão longevos, tão eficientes quanto o Zico. Claro, dá para dizer que o Romário, né? Inclusive dá para discutir até a posição do Romário com o Zico, o próprio Garrincha também, Mário Kempes um pouco menos, mas dá para dizer que o Romário e o Garrincha estão ali no mesmo bolo, vamos dizer assim, do Zico. Mas o Zico, pelo tempo de futebol dele, né? Pela forma que ele era completo, né? Cristiano Ronaldo, o fato dele ser completo, dele bater com as duas pernas, fazer gols de cabeça, exímio batedor de faltas, ter praticamente fundado o futebol japonês, ter sido um jogador brilhante na seleção brasileira, no Flamengo, ter jogado um pouco tempo, mas ter jogado na Europa, certamente ele é o nome daqueles que depois de Pelé e Maradona, mais a gente pensa que não, deveria ter vencido. E certamente, vou repetir isso ao final do vídeo, o Zico merece ter uma bola de ouro honorária. Mas a questão que se põe aqui, e a questão que muito se diz, como se fosse uma verdade absoluta no Brasil, é que se ele pudesse concorrer, ele teria vencido várias, né? Eu vi um comentário esses dias, uma postagem, acho que no Facebook, né? Eu pesquisando sobre isso. Um comentarista disse assim: se o Zico tivesse jogado uns 3 ou 4 anos na Europa, ele teria ganhado a bola de ouro 10 vezes. Então é mais ou menos isso, né, pessoal? A ideia que você tem é essa, de que o Zico, ele só pelo fato de ter sido pouco visto na Europa, ou com pouca frequência, é que ele não é considerado top 5 de todos os tempos. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que houve jogadores, né, e aí o próprio Cristiano Ronaldo se inclui, que chegaram num patamar maior do que o do Zico. Porém, eu estou falando aqui de 10 a 15, mais ou menos, jogadores em todos os tempos. Logo, se o Zico entra numa lista possivelmente de 20 de todos os tempos, isso não é pouco, mas nem de longe, né? Então não deveria ser também um fator de tanta reclamação, de tanta contestação, de tanto lamento, porque a gente tem também a questão, infelizmente, no Brasil, né, da imprensa paulista e carioca. Então, os cariocas, né, Mauro César Pereira e outros tantos, elevam num nível de discussão, sem discussão, né? Alguns ainda que coloquem Pelé, Maradona, ou o próprio Messi, mas eles não dão muito espaço para muita gente acima do Zico, não, né? É coisa de 4 a 5 jogadores no máximo que eles vão dizer que foram superiores ao Zico. Por outro lado, na imprensa paulista tem a terra, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Na imprensa paulista dizem que o Zico era jogador do Maracanã em domingo no dia de sol, né? Que foi um fracassado na seleção brasileira. Outras sandices, né? Eu não sei qual das duas partes é a mais bizarra, né? Quer dizer que o Zico
né, tem muita discussão na imprensa carioca, Zico e Maradona, querem colocar de toda maneira que o Zico é superior ao Maradona, usando o argumento clássico, né, o argumento que o Cristiano Ronaldo, na sua cabeça, é superior ao Messi indiscutivelmente, é o mesmo que muitos, durante anos, tentaram dizer que o Zico fosse, ou seja, ou é superior ao Diego Maradona. E não é, o próprio Zico é o primeiro a dizer que não, cara, que não é por aí. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. O Zico tinha um repertório maior, com certeza, mas o que o Maradona fez, no contexto que ele fez, da forma que ele fez, sem precisar de muitos outros tantos recursos, é o que coloca o Maradona num lugar muito especial, não à toa, mundialmente ele só é visto abaixo do Pelé e ao lado do Messi, né? Ou seja, viu o próprio Ronaldo Fenômeno esses dias dizer, quando pedem para ele fazer lista, ele tem muita dificuldade. Ele citou vários jogadores, falou o próprio Cristiano, Zidane, Rivaldo, falou vários nomes, Ronaldinho Gaúcho, Van Basten, mas ele chega no momento e ele diz, ó, eu não sei fazer uma lista, tem muita gente, eu coloco vários no mesmo patamar, mas assim, Pelé em primeiro, Messi e Maradona em segundo, né? Logo em seguida. Esses três são indiscutíveis. Palavra do Ronaldo Fenômeno. E eu acredito que seja quase que aí, não é unanimidade, porque unanimidade é burra e não existe unanimidade na verdade, mas é quase que, né, um fato assim, 9 out of 10, né? De 9 a cada 10 vão dizer isso. E ainda o espaço para o quarto e quinto lugar disputado ali, o Cristiano Ronaldo ombreado ao Di Stéfano e o Cruyff, né? Então, o Zico não está nesse patamar de discussão. É isso que é importante ficar claro. Agora, vamos lá para uma análise mais criteriosa. Não vou tomar tanto tempo, porque já vou explicar por quê. Quando eu falei do Pelé e do próprio Maradona, eu fiz um recorte, né? Eu analisei da seguinte maneira: ó, para um jogador que atuasse na América do Sul, né, que não atuasse na Europa, a única forma, ou as duas únicas maneiras dele ser visto e considerado na Europa, né, se a gente entendesse que o critério fosse o mesmo, World Player of the Year, né, the World Footballer of the Year, se assim fosse desde aquela época, e eles colocassem, não, vamos considerar jogadores de todas as ligas nacionais, ainda assim a Europa teria o privilégio, mas não um privilégio por eurocentrismo, como se diz, e sim pelo fato de que é o centro do futebol. E as únicas duas outras maneiras disso acontecer, de alguém de fora desse centro ser considerado, como aconteceu com o Neymar lá em 2011, por exemplo, ou como aconteceu em alguns ambientes, né? O Edmundo em 97, já falamos sobre isso e tal, é se esse jogador atuasse na Copa do Mundo, né? Ou em algum enfrentamento com o europeu tivesse uma grande visibilidade. E neste segundo caso, a chance é muito pequena. Na Copa do Mundo, não. Na Copa do Mundo, a gente já viu que sempre a Copa do Mundo influenciou na bola do ouro. Quando você tinha os caras que não eram elegíveis, você pode reparar isso. Se durante um bom tempo vários dos maiores astros das Copas do Mundo não estavam elegíveis para a bola de ouro por uma mera questão geográfica, quem acabava angariando a bola de ouro nesses anos eram os jogadores que fizeram as melhores Copas, né? Por que que Igor Belanov venceu a bola de ouro de 86? Naturalmente o Maradona não podia vencer, mas por que que foi ele o vencedor? Basta vocês observarem a Copa do Mundo que ele fez, né? Foi uma Copa do Mundo bem vistosa, jogando pela Bélgica, né? Jogando, desculpe, pela União Soviética contra a Bélgica, ele marca um hat-trick nas oitavas de final. Um exemplo apenas. Entre outros tantos casos, nas Copas de 78, na Copa de 94, eram os jogadores europeus que melhor fizeram Copas do Mundo. Não à toa, Stoichkov é que vence a bola de ouro de 94, né? Jogou uma Copa enorme e era do Barcelona, mesmo Barcelona do Romário. Então, nesse sentido, pessoal, acaba sendo limitado para o Zico um pequeníssimo recorte na sua trajetória, que é de 1981 a 1984. Antes disso, ele não teve, né, nenhum embate com os europeus. A Copa do Mundo na Argentina foi bastante modesta, não só por ele, mas a seleção brasileira bastante fraca. A realidade é essa, quando a gente fala tanto no roubo que houve para os argentinos, esquecemos de dizer
que a própria seleção brasileira preteriu alguns de seus melhores jogadores antes e durante a competição e que não apresentou ali nada que justificasse esse, essa chororô todo, né? E sim, a Holanda poderia contestar eventualmente, né? Então o Zico ali ainda era jogador brasileiro, o próprio Flamengo não ganhou os campeonatos brasileiros ali, portanto até 1980 era impossível de considerá-lo. E é só em 81 que com a Libertadores, 82 com a Copa do Mundo, 83 e 84 o período que ele está na Udinese, que poderia ser considerado. 85 ele já retorna cedo da Udinese, ele nem completa a temporada 84 85, faz pouco tempo nela, inclusive. Então, esse é o recorte dele. Ele teria chance de ser visto, votado, lembrado, basicamente em 4 anos ali, né? 81 a 84. Assim sendo, a gente já larga e diz que 82 está fora da conta também. Por quê? Por uma razão muito simples, chamada Paulo Rossi. Se o Van Basten em 88, praticamente metade da temporada europeia fora, pelo Milan, né? Por conta de lesões. Se o Ronaldo Fenômeno na, ah, em 2002. Um bom tempo afastado por lesão até conseguir retornar ali pela Internazionale. Vence a bola de ouro por conta da sua Copa do Mundo. Van Basten por conta da sua Euro. E o Messi também em 2022, a gente pode considerar, já falamos sobre isso, o início da temporada 22-23 dele é magistral pelo PSG, é só vocês observarem números de gols e assistências. Mas ele joga aquela Copa do Mundo épica e depois ele faz uma temporada quase que medíocre, vamos colocar assim. Medíocre promessa, mas medíocre nos números finais. Porém, Ronaldo Fenômeno, Van Basten, 88, e Messi, 22, a exemplo de Paulo Rossi, 82, fizeram Copas ou Eurocopa muito fora da curva, foram os principais nomes que levaram às conquistas das suas respectivas seleções. Logo, é impossível você qualificar o Zico para essa disputa. Não bastasse isso, em 82 o Flamengo foi campeão brasileiro, mas é bom lembrar que foi eliminado da Libertadores já entrando em fase avançada, né? Ele entrou no que seria equivalente a uma semifinal, eram dois grupos, né? Foi eliminado pelo Penharol em casa, uma derrota 1-0, né? Então 82 acaba ficando fora dessa contagem. 84 também fica fora dessa contagem, por dois motivos. O primeiro deles que a temporada de 84, né, como eu disse, ela é entremeada. O final da temporada de 83, 84 já é bem questionável, né, vamos dizer assim. Por exemplo, a Udinese é eliminada na Copa Itália, acho que nas quartas de final, ou na semi, mas acho que nas quartas. O Zico foi muito bem em alguns jogos ali na fase de grupos. Foi importante nas oitavas de final, né? Deu 0-0 na ida e 2-0 na volta, ou vice-versa, mas nesse 2-0 ele que faz os dois gols. Mas nas quartas de final já a Udinese é eliminada sem que ele fizesse gols e tal. Então ele já é eliminado da Copa Itália. O final daquele campeonato italiano, né? A gente sabe que a Udinese ficou lá bem para a meiuca da tabela. Claro que o time era inferior, não há questionamento sobre isso. Ele que fez a diferença, mas é importante lembrar que na temporada que ele atua cheia, a Udinese pontuou menos do que havia pontuado no ano anterior, né? O Zico termina com 19 gols, e o Platini com 20, né? Então o Zico até jogou um pouco menos partidas, portanto fez uma performance extraordinária, né? Mas é o final de 84. Início da temporada 84 e 85, ele já perde vários jogos, já não participa muito e acaba voltando para o Brasil. E para a cereja do bolo, 84, a França é campeã da Eurocopa, com o Platini como principal nome ali. Portanto, não teria como você considerar 84 o Zico. Talvez aí ele pudesse ser cotado para o top 5, top 4, quem sabe, né, por conta do futebol dele prático, mas nenhum outro elemento poderia corroborar isso. Então, em 84, nenhum elemento para corroborar que ele estivesse ali, né, numa discussão final. E 82, ainda que ele tenha feito grandes coisas, tenha feito uma boa Copa, ótimo, sempre, né? Mas o fato é que o Brasil é eliminado pela Itália nas quartas de final e o jogador da Itália
Faz 3 gols contra o Brasil, 2 gols na semifinal e mais um gol na final. Foi bola de ouro unânime e seria assim por razão de coerência como os outros casos foram apresentados. Logo sobra 81 e 83. 81 e 83 são os anos que a gente vai examinar um pouquinho aqui para ver se o Zico, 81 e 83, 81 ou 83, nem 81 nem 83, qual seria o nosso verdict? O que que nós diríamos por fim? Vamos começar por 83, porque 83 tem uma distinção importante, que é que o Zico foi escolhido o melhor do mundo pela World Soccer. Eu até fiz aqui um- separei uma listinha, né, para vocês. A World Soccer, ela é uma revista inglesa fundada em 1960 e a partir do ano de 1982, coincidentemente um ano antes do Zico ir para a Udinese, ela também começou a fazer uma premiação ou pelo menos uma publicação, né, de quem foi o grande jogador do ano. Ela com essa distinção. Em 83 ela colocou o Zico na capa. Então, compartilhando aqui para vocês, eu fiz aí em paralelo, eu tabulei, né, as escolhas da World Soccer e da France Football, a bola de ouro. Eu fiz para vocês um outro vídeo em que eu coloco as premiações da FIFA e da bola de ouro, né? E num terceiro vídeo eu cito um períodozinho, acho que no vídeo do Modric, sobre a premiação da FIFA, da Bola de Ouro e da UEFA, né? O Modric, em 2018, ele ganhou todos os 3 prêmios. Em 2018, ele também ganhou o da World Soccer, né? Então, parênteses, fica o recado aí para o pessoal que questiona a Bola de Ouro do Modric, né? Ele ganhou todas as 4 premiações principais, né? Bola de Ouro da France Football, o FIFA The Best, o prêmio da UEFA que ainda existia, que agora vai ser misturado UEFA e Bola de Ouro, né? E a World Soccer, que é uma publicação independente, mas com muita credibilidade. Tem casos em que houve diferença, né? 2023, o Messi ganhou a Bola de Ouro e o Haaland ganhou na World Soccer. Mas aí por questão de calendário, basta vocês observarem que o Messi venceu 2022 pela World Soccer, ao passo que o Benzema ganhou a Bola de Ouro. Então foi apenas aquela questão do calendário, né? A Bola de Ouro em 22 resolveu terminar antes da Copa. A FIFA e a World Soccer, por consequência, também estenderam até o pós-Copa, até o final da Copa do Mundo e logo deram o prêmio para o Messi, né? Então é uma questão assim. Em 21 houve a discussão, né? Messi e Lewandowski. Temos também um vídeo especial, Messi ou Lewandowski. Mas aí puxando para trás, pessoal, vocês separam que a World Soccer, ela algumas vezes, ela não apenas divergiu da Bola de Ouro ou divergiu da FIFA, mas ela premiou gente que não recebeu prêmios naqueles anos, né? Que é o caso em 2010 do Xavi. Por exemplo, é muito discutido, não, que a Bola de Ouro do Messi é uma das que foram roubadas, não é isso? Mas em 2010 o Messi não merecia, blá, 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 blá. Mas quando contestam essa Bola de Ouro do Messi, falam apenas 2 nomes, mais o primeiro e um tanto o segundo, Wesley Sneijder e Andrés Iniesta. Andrés Iniesta porque fez 2 gols na Copa do Mundo, um deles na final, o gol do título da Espanha. E o Sneijder porque ganhou a tríplice coroa com a Inter de Milão e ainda foi o principal nome da Holanda que chegou à final, sobretudo nas quartas de final diante do Brasil, né? E ele foi fundamental. Então, quando falam que a bola de ouro do Messi foi roubada, ou falam que quem deveria ter ganhado era o Snyder ou o Iniesta. No entanto, a World Soccer premiou o Xavi, o que já coloca para nós aqui uma impressão de que se trata de um prêmio, vamos dizer, um tanto alternativo. Tem casos que são unânimes, e a maioria dos casos houve, né, confluência entre a World Soccer e a FIFA e ou a bola de ouro, mas há casos que são um pouco fora da curva. O caso do Xavi em 2010, mas outros casos também. Por exemplo, vejamos os anos de 1995 e de 1994. Em 94, né, Romário ganhou o prêmio da FIFA. Não ganhou a Bola de Ouro, porque até aquele ano não podia jogador que não tivesse nascido na Europa. Mas quem ganhou foi Stoichkov, ok? Brilhante. Jogava no mesmo Barça do Romário e fez uma Copa extraordinária, né? Chega na semifinal, a Bulgária, né? Perde a decisão do terceiro lugar para a Suécia.
mas acho que ele fez 5 gols, se não me engano. Foi um grande jogador, ele jogava demais. E acabou vencendo ali a bola de ouro. A France Football, então, naquela revisão, quando ela falou quantos ela daria para o Pelé hoje, quantos para o Maradona e tal, colocou o Romário como vencedor. Mas notem que a World Soccer escolheu o Paulo Maldini, que é um jogador extraordinário também, está na seleção de todos os tempos da France Football. Para muitos é o maior lateral esquerdo de todos os tempos, ainda que ele seja tão lateral esquerdo quanto zagueiro ou vice-versa, né? E estava no Milan, que foi campeão da Champions League daquele ano, e na seleção italiana vice-campeã. Mas, de novo, pessoal, trata-se de um defensor. E no ano em que o Romário teve todo aquele brilho, a World Soccer tê-lo escolhido acaba sendo questionável, né? Maldini talvez merecesse ir mais para trás. Ele está no nosso vídeo de que outros atletas mereciam ter vencido a bola de ouro. Mas o de 95 é um pouquinho mais questionável ainda, né? Que o Gianluca Vialli foi escolhido pela World Soccer, enquanto que o George Weah angariou os dois prêmios, FIFA e Ballon d'Or. Você teria outros tantos nomes para serem citados ali. A World Soccer colocou o Gianluca Vialli. Indo para trás, nós temos o caso de 1990, que a World Soccer escolheu o Matheus. A France Football também deu a bola de ouro para o Matheus, mas disse depois que seria o Maradona com os olhos de hoje. Em 89, eu fiz um vídeo sobre bolas de ouro que poderiam ser divididas. Nós falamos que 89 poderia ser dividido entre Van Basten, o vencedor original, e o Maradona também. No entanto, a World Soccer classificou o Ruud Gullit, vencedor de 87 e jogador extraordinário, mas nesse ano claramente abaixo do Van Basten e também do Diego Maradona com seu Napoli. Ela escolheu o Gullit. E por fim, em 1983, né, a World Soccer escolheu o Zico em vez de Platini. E aí eu coloquei alguns asteriscos, né, nesses anos das Copas, né, 86 o Belanov, que seria o Maradona e tal. Só citando como foram as premiações. Então, veja, ele ter vencido a World Soccer é relevante, claro que é relevante, claro que mostra o impacto que ele teve. Eu já li relatos, por exemplo, que quando ele chega na Udinese, ele fez vários gols de falta, e aquela falta clássica dele. Havia discussões nas mesas redondas da Itália, nos programas esportivos, como parar, que os outros adversários estavam preocupados com parar o Zico, né, as faltas do Zico. E o Roberto Baggio, o Zidane, por exemplo, principalmente o Baggio, falaram já quantas e quantas vezes que vendo o Zico jogar o campeonato italiano na televisão, vendo ele bater a falta, eles quiseram aprender a bater falta daquele jeito. Então, o Baggio é um produto bem acabado, um dos vários produtos bem acabados do Zico como cobrador de falta, né? Marcelinho Carioca, o principal expoente nesse sentido, o principal discípulo do Zico, mas o Baggio também foi um discípulo por conta do período dele na Udinese. Mas dizer que ele ganhou a World Soccer logo teria ganhado a Bola de Ouro é um pouco de exagero, ou algum exagero. Em 82 e 83, nós temos para o lado do Zico o seguinte, né? Considerando então a temporada 82 e 83, né? O final ali da Libertadores de 82, aquela situação da eliminação para o Peñarol, ok, mas o Campeonato Brasileiro, ele ainda aqui pelo Flamengo é campeão, né? Contra o Santos, no jogo da volta, que é o maior público da história do Maracanã para os jogos de clubes, né? Acho que 150 mil pessoas mais ou menos, ou um pouco menos, acho que 138, não me lembro agora, mas acho que coisa assim, né? Batendo nos 140 mil lá, o Zico faz o gol logo no início do jogo, 1 minuto do jogo ele faz o gol. O Flamengo vence por 3-0. Então ele tem essa bagagem do Campeonato Brasileiro conquistado. E aí a mudança para a Udinese, e durante esse tempo, vários gols, né? A competição ali com o Platini pela artilharia. O Platini termina com 20 gols, ele com 19, né? Na virada para 84, mas o Zico ali muito próximo dele, tendo jogado algumas partidas a menos. Mas será que é o suficiente? Será que um campeonato brasileiro? Será que um- uma quantidade boa de gols, não artilharia, mas uma boa quantidade de gols no campeonato italiano seria o suficiente para ele ser considerado o maior do mundo naquele ano? E o Platini, o que que o Platini fez, né? Antes de falar do Platini, parênteses, o Kenny Douglas
foi o segundo, né? King Kenny. Kenny Douglas, vamos lembrar do seguinte, ele está na lista dos 125 jogadores que a FIFA publicou em 2004, quando ele fez 100 anos, cuja escolha foi feita por ninguém menos do que o Pelé, né? Ele escolheu 125 jogadores do mundo para comemorar o centenário da FIFA e ele pôs o King Douglas ali, né? Kenny Douglas, King Kenny, atuava ali pelo Liverpool, né? Então, 1983 é um ano especial também dele. Eles vencem a Copa da Liga Inglesa e o Campeonato Inglês, salvo engano. Mas esse dá para o Zico competir, certamente. O Zico poderia competir com ele, poderia discutir com ele essa escolha, né? Mas, por outro lado, considerando a temporada do Platini, 1982-83, a Juve não é campeã italiana, mas é vice-campeã. Ele termina como artilheiro em 83, 84, 85. Não lembro se 82 também, mas ele faz o tricampeonato na artilharia ali. Então o Zico tentou tirar a artilharia dele, outros tentaram, né, mas ele foi artilheiro todos esses anos do campeonato italiano e vice-campeão com a Juventus. Foi campeão da Copa Itália com a Juventus, marcando vários gols durante a campanha, acho que foram 7 gols marcados por ele. E também a Juve chega à final da Champions League, acaba perdendo o título, né? Perde o título ali para o Hamburgo, né? E enfrentaria o Grêmio na final do Mundial por 1-0, mas o Platini também fez vários gols ali, acho que ele só fez menos gols do que o Paulo Rossi, né? Então ele foi um dos principais artilheiros ali. E aí eu pergunto para vocês, né, pessoal, se um Zico que veio do Brasil e foi para a Europa, metade aqui, metade lá no ano de 83, ganha o Campeonato Brasileiro, artilheiro, né? Principal jogador, certamente, mas aí já num período mais complexo ali, vai troca para o Udinese, será que seria o suficiente para ele ser considerado melhor? E se nós puxarmos para 82, 83, né? Pós-Copa 82, como é que foi? É tudo isso do Platini que eu falei. Toda essa narrativa do Platini, campeão da Copa Itália, artilheiro do Campeonato Italiano e vice-campeão e vice-artilheiro da Champions League chegando ao final, né? Será que, portanto, o Campeonato Brasileiro mais os grandes jogos do Zico num clube de meia tabela seria o suficiente para ele ser bola de ouro? Muito provavelmente não, pessoal. Muito provavelmente essa escolha da World Soccer, ela privilegiou algum aspecto técnico dele, algum aspecto diferenciado dele, como ela pensou no Xavi em 2010, mas como você pode dizer que o Xavi foi superior ao Messi, ou ao Iniesta, ou ao Snyder, né? Muito difícil defender isso, né? É tão difícil quanto defender o Rodri contra o Vini, não é isso? Como dizer que o Gianluca Vialli foi mais jogador do que o próprio Baggio, que ainda estava ali em grande momento. Ronaldo Fenômeno começando a explodir, Del Piero, você poderia citar outros craques ali naquele período. E o EA foi considerado unânime, foi o primeiro não europeu, todo uma questão, mas deram para o Gianluca Vialli. E para o Maldini, que craque histórico que é, terá jogado em 94, na temporada 93, 94, mais do que o Stoichkov, ou principalmente mais do que o Romário, né? É meio indefensável, vamos colocar assim. Então eu acho também que Zico 83 não teria condições, ainda que a publicação da World Soccer seja um bom respaldo para mostrar o craque que ele foi, o jogador impactante que ele foi e que ele é. E aí vamos ao 81. Sobra para nós 81. 81 parece, à primeira vista, mais fácil ainda de justificar a favor do que 83 foi, né? 81, além das conquistas relevantes, né? O Flamengo ganha o Campeonato Carioca, né? Naturalmente que para essa consideração ela é pouco levada em conta, né, pessoal? Vamos combinar, né? Campeonatos estaduais no Brasil é como ali para eles, em termos de relevância, as Supercopas ou para um inglês a Copa da Liga, né? Você tem a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Você tem Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Então, o peso é mais ou menos esse. Um ano em que um jogador vença só uma Copa da Liga Inglesa e não brilhe nos outros, ele não vai ser considerado. Mas venceu o Campeonato Carioca, porém,
O probleminha de 81 começa a ser no próprio Campeonato Brasileiro. O Zico não joga todas as partidas, ele fica várias partidas fora ali, né? Algumas delas fora, pelo menos. Eram regulamentos muito bizarros, né? Tinham vários grupos de 10, 4 grupos de 10, se eu não me engano. Aí jogavam entre si, os melhores classificados iam para novos grupos, esses grupos jogavam entre si, e daí classificava para a quarta semifinal. O Flamengo passa nesse primeiro grupo, naturalmente, entre os dois ou três primeiros, passa para o segundo grupo, acho que lidera o seu grupo ali, e vai para as quartas de final e é eliminado, né? Acaba sendo eliminado pelo Botafogo 0-0 e 3-1 para o Botafogo na volta. Está nas quartas de final. O Zico acho que marcou 8 gols em 19 jogos, mais ou menos isso. O Flamengo disputou ao todo aí 29 partidas, né? 10 mais 9, enfim. Ele não disputou todas as partidas do Flamengo e marcou 8 gols. Então teve um campeonato brasileiro bem discreto, né? O campeonato que foi vencido pelo Grêmio diante do São Paulo. Mas tem a Libertadores. E a Libertadores, além de uma boa campanha, participação dele em vários gols, você tem uma final em melhor de três, né? Maracanã, Chile e Uruguai, né? Vitória no Maracanã, 2 gols de Zico. O jogo 2, que foi lá no Chile, uma derrota por 1-0, mas o jogo decisivo, o jogo de desempate lá no Uruguai, 2 gols do Zico novamente. Então, portanto, ele marcou 4 gols na final da Libertadores. E tivemos a final do Mundial, né? Contra o Liverpool, que é aquele épico, né? Ainda que o Zico não tenha feito gol, ele foi o maestro, foi o grande jogador ali, né? Enfim, é o tipo de coisa, né? Que não importa se quantos gols fez, mas um jogador que impacta o jogo, muda o jogo e tem essa capacidade, que é o caso do Zico. Então você tem ali de peso realmente uma final de Libertadores em que ele simplesmente destruiu e um Mundial que ele foi muito impactante. Mas ainda assim a chance de brilho, você imaginar que os jornalistas vão considerar uma vitória diante do Cobreloa ou diante do Liverpool, ainda que uma só, num torneio que para eles não tem muita relevância, que estava começando ali, na verdade, né? Porque a gente vinha do formato de Mundial com idas e vindas nas casas dos times, europeu e sul-americano, e passava para um jogo no Japão, meio de temporada, para os europeus. Então, todas as narrativas, quanto que o Liverpool jogou de verdade, etc. Eu deixo isso de lado, eu considero que eles jogaram um grande jogo, foram lá para decidir, mas certamente não é o mesmo impacto que eles levariam para uma final de European Cup, na Champions League. A questão é que quem ganhou a Bola de Ouro de 1981 não foi nenhum jogador do Liverpool, e sim foi o Karl-Heinz Rummenigge, o alemão. Já havia vencido em 80 e venceu novamente em 81. E em segundo lugar, assim como eu falei do King Kenny, falo aqui do segundo lugar da Bola de Ouro de 1981, que foi o Paul Breitner, grande lateral esquerdo alemão, um dos 5 homens a ter marcado gols em 2 finais de Copa do Mundo, que também é exemplo do King Kenny, a exemplo do Platini, a exemplo do Rummenigge, está na lista do Pelé dos 125 de todos os tempos, lançado em 2004, e foi também colocado na seleção da France Football de todos os tempos. Ele está no terceiro time, né? Vocês lembram disso? Foram 10 jogadores de cada posição escolhidos, desses foram votados, os 3 mais votados. O primeiro vai para o time titular, time reserva e um terceiro time. Paul Breitner está nesse time ali. King Kenny não entrou, Platini entrou para o terceiro time, Rummenigge também não entrou para esse time aí, mas foi também colocado entre os votados na sua posição e foi também citado por Pelé. Então, portanto, todos os 4 jogadores que eu estou citando, eu não estou dizendo que eles são maiores do que o Zico. O único que dá para discutir com o Zico e normalmente é colocado acima dele, mas é muito próximo, é o próprio Platini. Mesmo nível, mesmo padrão do Zico, mesma capacidade. Então, detalhes, e aqui e ali você coloca o Zico acima do Platini. Não estou falando de 83, estou falando de história. Mas o Rummenigge, o Breitner e o Kenny Dalglish, todos os 3 também foram jogadores históricos de altíssimo patamar. E é isso que eu estou ressaltando aqui.
Não são três caras aleatórios e que com certeza o Zico passaria o trator neles. Até porque, em 1981, o Bayern München perde, é eliminado na semifinal pelo próprio Liverpool, na Champions League, né? Acho que foi 0-0 e 1-0, ou 0-0 e 1-1. Foi 0-0 e 1-1. Porém, com a regra dos gols fora, é que o Liverpool acaba passando do Bayern de Munique. Quem fez o gol nessa volta, no 1-1, foi o Rummenigge. O Rummenigge e o Breitner eram do mesmo time. O Breitner, defensor, era o cara que normalmente batia os pênaltis. Parênteses, pessoal, teve um amistoso, setembro de 81, Brasil e Alemanha, lá na Alemanha. Um jogo histórico, né? Deu 2-1 para o Brasil, um gol do Júnior de falta e um gol do Toninho Cerezo, com passe talvez do Paulo Isidoro. Vou deixar para vocês esse vídeo aí. E na Alemanha, quem faz o gol, não me lembro agora o autor do gol, mas o Rummenigge faz uma jogada aqui pela direita e cruza para que fizesse o gol. Tem um pênalti para a Alemanha, o Breitner bate e perde os dois pênaltis. O juiz manda voltar, o Valdir Pérez pega, se adiantou clarissimamente, se adianta bastante. O juiz manda voltar e ele pega novamente. Mas o Paul Breitner é esse jogador, ele é o batedor oficial de pênaltis da Alemanha, da seleção alemã e do Bayern de Munique também. Então tem bons números, números altos até de gols para defensores. Mas naturalmente, nessa questão, ele também colocaria o Zico acima dele ali, né, numa discussão, numa votação. Mas e o Rummenigge? Será que o Zico estava muito acima dele? Meio que se trata de um jogador histórico. Na história, sim, o Zico está acima, o Rummenigge não entraria ali nos 20, não entraria nos 30, possivelmente entre os 50 de todos os tempos ele estivesse. Duas bolas de ouro na conta dele, vários gols, né, pela seleção. E neste ano em especial, ele foi artilheiro da Champions League, eliminado na semifinal, mas foi artilheiro daquela Champions. Foi artilheiro do Campeonato Alemão com 29 gols, né? E aí a minha pergunta para vocês é essa: será que o Zico teria vencido a Bola de Ouro, considerando que um Campeonato Brasileiro muito fraco do Flamengo, uma Libertadores que tem seus percalços, seus ups and downs, suas coisas estranhas, suas coisas diferentes, uma final em 3 jogos contra o Cobreloa do Chile, um time inexpressivo. Não estou diminuindo o título do Flamengo de forma alguma, né? Não é isso a questão, estou colocando em perspectiva. Contra um Bayern de Munique, que venceu o alemão, 29 gols marcados pelo Rummenigge naquele alemão, e mais 6 gols na European Cup, chegando à semifinal, tendo, né, todas as fases anteriores sido primordial ali no Bayern de Munique, um time histórico. Será que o Zico poderia suplantá-lo por conta de uma final grandiosa da Libertadores e um grande jogo contra o Liverpool? O próprio Liverpool que foi enfrentado pelo Bayern de Munique, o Rummenigge fez o gol, critério de gol fora de casa. Então você tem coisas muito próximas ali. Eu acho que não, pessoal. Na minha visão, não. Na minha visão, não seria suficiente. Até poderia ser contestar, pô, mas eles favorecem o europeu, blá, 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 mas não seria uma questão de contestar critérios objetivos, porque teria poucos elementos para colocar o Zico acima do Rummenigge naquele ano. O que o Zico fez de excessivo, né? O que ele excedeu, o Rummenigge fez algo muito próximo. Foram 6 gols na Champions League, como eu falei, contra o próprio Liverpool. Teve o enfrentamento dos dois, né, da seleção alemã com a seleção brasileira, ainda que seja mais um amistoso para ilustrar, tal. Mas o Zico não fez nada de extraordinário e apagou o Rummenigge. O Rummenigge fez um ótimo papel, talvez naquele jogo até melhor do que o Zico, né? E 29 gols no campeonato alemão não é todo dia, né? Ainda mais que o campeonato alemão hoje você pode até contestar que muitos jogadores já não estão ali, etc. É uma liga menor em termos de visibilidade do que a inglesa, do que a italiana, do que a espanhola, mas é um campeonato forte, um campeonato muitíssimo bem estruturado. E eles foram campeões, ele foi artilheiríssimo. Eu não me lembro agora, pessoal, não vou até olhar para falar da chuteira de ouro, né, da 1981.
Eu vou confirmar para vocês. Não acho que tenha sido o Rummenigge, mas vamos confirmar quem que venceu the European Golden Shoe. Foi o Georgi Zlakov, da Bulgária, pelo Potev Vloriv, Parvaliga, campeão ah, búlgaro, possivelmente. Ele que somou mais gols. Ele fez aqui, nós estamos vendo, 31 gols. Então, ó, o Rummenigge não venceu a bota de ouro, a chuteira de ouro europeia por 2 gols, né? Lembrando que nessa época era o mesmo número de gols, não tinha divisão de pontuação. Hoje, alguns campeonatos, os principais campeonatos, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol, cada gol vale 2 pontos. As ligas vistosas, mas não de primeiríssimo nível, como a portuguesa, a holandesa e outras, 1,5. E as ligas menores, a búlgara, por exemplo, valeria 1 ponto. Então, pelas regras de hoje, o Rummenigge teria obtido 58 pontos contra 31 do Slavkov, né? Ou seja, ele foi o segundo maior artilheiro da Europa naquele ano, somando os gols com a Champions League. Possivelmente ele até foi o jogador que somou mais gols, né, no ano na Europa. E ganhou um campeonato alemão, uma semifinal de Champions League decidida ali nos detalhes. Então eu acredito que ele permaneceria como vencedor da Bola de Ouro de 1981. Portanto, na minha visão, o Zico não venceria nenhuma Bola de Ouro durante sua era profissional. Mas aí que entra a questão, né, pessoal? Azar da Bola de Ouro, não é isso que o Fernando Calazans sempre disse para o Zico com relação à Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo, azar da Bola de Ouro. Assim como o Chaplin foi ganhar um Oscar honorário, o Zico certamente deveria ter vencido já há algum tempo e deveria vencer ainda. Ainda há tempo para que a France Football ou a FIFA corrijam esse erro e entreguem para ele uma bola de ouro honorária, dizendo: ó, depois de Pelé e Maradona, você é a terceira pessoa que nós vamos reconhecer pela sua contribuição histórica com o futebol, pela sua classe e pelo nível de futebol que você apresentou, você merece uma bola de ouro honorária. Mas, no rigor dos critérios, pessoal, considerando competitividade, consistência e momentos decisivos, o Zico nem em 83, nem em 81 superou aqueles que naquele ano foram os vencedores das respectivas bolas de ouro, Platini em 83 e Rummenigge em 81. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.